Fala, nação. Bom dia. E aí, nação, tudo bem? Tudo tranquilo? É isso aí, nação. Então, essa história aí do Neymar, hein? Gente, o que é isso, né? Cara, será que a direção do Santos passou a perna na CBF? Não é possível, cara. O cara chega na seleção com edema no, na batata da perna, né? Provavelmente vai ficar 2 ou 3 semanas parado, praticamente parado, só fazendo tratamento tal. O problema é as condições físicas, porque quando para, você não faz os treinamentos necessários, né, para poder manter a alta performance, né? É isso, cara. Convocou um jogador que estava machucado. Aí eu lhe pergunto, será que a direção da CBF e a comissão técnica do treinador da seleção não sabia disso? O Santos não passou esse problema para eles? Ou enganou eles? Tá mais por uma enganação, certo? Cara, não é possível, mano. Não é possível. Primeiro fala que não, é uma coisa leve. Chega na seleção já não é uma coisa leve. A parada é séria. Portanto que ele vai ficar 2 ou 3 semanas sem fazer atividade. Pois bem, ele pode até é, se tratar e tal, voltar, mas até ele pegar condições físicas e igualar os outros jogadores nas condições físicas, pô, cara, vai demorar um pouquinho, hein? Vai demorar um pouco, né? Quer dizer, já não vai estrear, né? Nesses 2 amistosos que vai ter. Quer dizer, provavelmente não vai nem jogar na Copa, bicho. Tá certo? Esperamos, vamos ver, né? Cara, essa situação do Neymar é constrangedora. Constrangedora. O treinador da seleção, cara, pra mim, entrou numa canoa furada, mano. Numa canoa furada. É a mesma coisa o clube do Santos. Qualquer treinador que vai treinar o Santos, ele vai ter problema. Ele vai ter que escalar o Neymar, ele vai ter que botar o Neymar de titular. E eu achei que na seleção seria diferente. Quer dizer, o Ancelotti, ele chegou assim, grandão. Agora ele tá assim, ó. Ele tá assim. Primeiro porque convocou o Neymar machucado. Primeiro convocou o Neymar sem condições. Não estava fazendo por onde.
para ser convocado. Segundo que já estava machucado e convocou a si mesmo. Mas a convocação foi pressão de ex-jogadores, pressão daqueles que babam o ovo do Neymar, da imprensa, e mesmo vendo e mesmo sabendo que o cara não tem condições nenhuma, bicho, de ir para uma Copa do Mundo, de se igualar aos outros jogadores. Essa é a questão. Ninguém tá discutindo o talento do cara. Tá certo? Talento, beleza. Ele tem de sobra. Só que esse talento, ao passar dos anos, ele foi escondido. Porque não adianta só você ter um talento. Você tem que ter tudo para poder andar junto com esse talento. Tá certo? É a mesma coisa. Quando a gente anda, a nossa sombra não está sempre com a gente, é isso. Às vezes ela está aqui do lado, você está andando, ela está aqui do lado, né? Quando você vai ver, ela está na tua frente ou está atrás. Tem que andar junto, pô. Talento, condições de jogo, físico, cabeça boa. Tá certo? E não tem isso, mano. O que está acontecendo é que esses elementos estão andando separados. Não estão se encaixando. Talento ele tem de sobra. Mas enfim, cara. O Carlos Ancelotti, ele entrou numa furada, mano. Porque, cara, assim, eu não sei de que jeito, como ele vai fazer para consertar essa parada. Se tiver que cortar, mano, corta logo, mano. Corta logo, cara. Não, que é muito dinheiro envolvido, pá, coisa e tal. Que se dane, mano. Vocês querem o quê? Que o Brasil seja campeão? Ou que o Brasil venha-se embora logo? Você tem que levar os melhores. Os melhores. Cara, seleção. Quando se fala seleção, são os melhores. Tá certo? Do momento. Jogadores que estão no momento voando bem é que tem que ser chamado para a seleção, cara. A seleção brasileira, mano, não é clínica de recuperação para jogadores. A seleção brasileira, mano, o cara tem que vir já pronto, voando. O cara não tem que vir machucado para se recuperar dentro da seleção brasileira, cara. O cara tem que vir bom, voando. São os melhores? Seleção brasileira convoca os melhores. Tá certo? Agora, convocar jogador que tá machucado, mano. Não sei se vocês lembram que quando o Dorival convocou o Neymar machucado, cara.
Aí depois teve que cortar o cara. Mas sabia que ele estava machucado. Agora a questão, será que a comissão técnica do Carlos Ancelotti sabia que ele estava machucado? Sabia que ele estava com edema, mas só que o Santos falou que era não era uma coisa assim grave. Era só uma cosquinha. E não é. O negócio é sério. Pô, não é possível, mano. Não é possível que a gente anda pra trás, cara. Deveria de andar pra frente, mano. Vida que segue. Não deu pra você ir, beleza. Vida que segue, cara. Agora ficar insistindo, mano. Ficar insistindo numa parada que não deu certo lá atrás. Muitos erros lá atrás. Quando chamaram o Daniel Alves, pô, todo mundo sabia que o cara não ia jogar. Era pro cara fazer palhaçada dentro do vestiário, cara. Tocar pagode. É assim que vocês querem que a seleção brasileira ganhe a Copa do Mundo? Desse jeito? João Pedro ficou de fora, o garoto voando lá fora, mano. Pedro, centroavante nato, sabe jogar descosta. Pô, isso é muito injusto, cara. Você rala pra caramba, trabalha pra caramba. Pô, às vezes tem treino 2 vezes o dia. Pô, não fica com a família, viaja pra caramba, jogo, se dedicando para quando fica na expectativa de uma convocação, aí chega a hora da convocação, você vê que você não foi chamado e você trabalhou muito para que isso venha acontecer e não acontece porque um mimadinho, tá certo? Por causa do nome, por causa do que ele fez lá atrás, porque hoje ele vive de nome. Porque o futebol, ó, aqui ó, aí deixa o João Pedro e o Pedro de fora, mano. Aí, ó. Convocou o cara machucado, mano. O cara chegou no centro de treinamento, né? Não vai treinar mesmo, porque tá machucado. Não vai treinar. É daqui 2 semanas, 3 semanas. Não vai nem jogar esses amistosos aí. Entendeu? Então, é complicado, mano. É complicado. Entendeu? Tá certo? Pessoal, assina o canal, deixa o teu like lá, beleza? Ajuda demais. Então é isso aí, nação. Aí mais uma vez a gente fala de Neymar. Que a gente deveria estar falando, né, de treinamento, pá. Não, mano. De Neymar. A convocação que não foi maneira.
Cara, fico pensando como que tá a cabeça do treinador da seleção. Porque eu acho o seguinte, bicho, eu acho que ele estava muito em dúvida. Neymar, Pedro e João Pedro. Mas com muita pressão de jogadores, ex-jogadores, patético. Patético. Vocês jogaram na seleção, vocês foram campeão na seleção, vocês sabem muito bem, para chegar na seleção tem que estar como voando. Bem. Como é que o cara vai ser convocado se o cara joga um jogo sim e outro não joga diariamente? Pô, vocês estão loucos, mano. Vocês são tudo baba-ovo do Neymar, mano. Ex-jogadores, consagrado, campeão da seleção. Mano, sai fora disso, cara. Ou então, sabe o que você faz? Fica quieto. Fica quieto, porra. O Jorge Jesus falou lá atrás. Neymar não tem condições de competir. Até hoje, o Jorge Jesus falou isso lá atrás. Ele veio pro Santos, jogou um joguinho bem, detonou Jesus. E aí, ó? Jesus estava certo ou estava errado? Ele não tem, cara, condições de competir, mano. As lesões que esse cara teve ao longo da vida dele foi mal curada. E quando uma lesão é mal curada, engatilha outras. Vocês lembram quando ele estava com o pé lascado? Tava com um negócio no pé? Aonde que o cara tava? Tava dançando lá no navio dele, mano. O cara tinha que estar em casa, se recuperando e tal, e coisa e tal. Aí uma vai se agravando as outras. Porque aquela tá mal curada. Aquela foi mal curada. Aí quando volta para jogar, ele vai sentir a mesma. Aí daqui a pouco encaminha outra. Aí daqui a pouco encaminha a terceira. As lesões que ele teve nos anos não foi bem tratada. Não pelos os médicos do clube, mas ele cagou e andou. Aí quando vem se aproximando, né, a Copa do Mundo e tal, aí, meu irmão, aí já começa. Ele estava tranquilo, cara, ele estava tranquilo. Ele sabia que ele ia ser chamado. O nome do cara é grande. Só que eu não contava que o treinador da seleção brasileira ia esmorecer. Quando ele deu aquela entrevista na coletiva que tem que estar isso, tem que estar aquilo, e pá, e coisa e tal, porra, não vai chamar, mano. Não vai chamar. Viu o que ele falou na coletiva?
Pô, aí depois o cara vem na outra coletiva, já fala outra parada. Aí eu falei, "Ih, ó, cara, tem que chamar ele, tal. É contrato de empresas e tal, e pai, esse cara não pode ficar de fora. Aí, olha a dor de cabeça agora, mano. Porque é só ele que tá machucado. Os restantes dos jogadores da seleção, tá tudo voando, mano. Cara, mas que coisa, né? Que coisa, cara. Que coisa absurda. A seleção era pra estar treinando com todos os jogadores, pai, coisa e tal, não. Aí, o que que acontece? Cara, se não chamasse o cara, beleza? Se não chamasse o cara, os jogadores, os jogadores que estão lá na seleção brasileira, ia, porra, não chamou o cara, pá, beleza. Só que agora é mais complicado, por quê? Porque os jogadores vão estar treinando e pensando, pô, será que o Neymar vai, coisa e tal. A cabeça dos caras como é que vai ficar, mano? Vocês arrumaram um problema, mano. Pra vocês mesmos. A seleção brasileira, cara, não vai ganhar a Copa do Mundo tendo Neymar ou não tendo Neymar, porque a seleção brasileira não é favorita, pô. Sabe por quê? Por causa dos erros lá atrás. Muitos treinadores, entra um, sai, entra outro, e tal, e coisa, e tal, e tal. Cara, aí essas coisas todinha que aconteceu na CBF, e não era só fora do campo, era dentro de campo também, convocações equivocadas dos últimos anos, que empresários de jogadores meia boca botaram os jogadores lá na seleção para jogar, ó. Isso tudo eu achei que ia acabar. Convocações de jogadores inúteis, de meia boca, jogadores de nome que não estão jogando nada. Eu achei que isso ia acabar também, que ia chamar os melhores, que ia chamar os caras que estão bem nos seus clubes, que se preparam, que se preocupam com o seu corpo, porque o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, mano. É lamentar que os caras, pô, trabalharam pra caramba, pô, ficaram na expectativa danada, ainda mais o João Pedro. Pedro se machucou 2 vezes, o cara se recuperou. Aí vem um bonitão, não joga nada, só o nome, só o nome. E pega a vaga desses dois camaradas, mano. Aí, ó. Vocês acharam que ia enganar a comissão técnica do Carlos Ancelotti? Porque o Santos falou uma coisa
E os médicos lá da seleção falou outra. Porque a CBF, a CBF levou ele numa clínica particular e deram laudo, mano. A parada não é nada daquilo que o Santos falou, mano. Se o cara vai ficar 2 ou 3 semanas sem fazer atividade, é porque o negócio é sério, pô. Aí, eu lhe pergunto, cara, mesmo ele ficando bom dessa lesão, desse edema, quanto tempo que ele vai levar para ele pegar a sua forma? Que não vai chegar ali a performance dos outros jogadores. Até porque ele já não tinha. Ele já não tinha. Então, se pegar pesado com ele, para agilizar o processo, vai causar outra lesão. É lamentar. É lamentar, cara. Não é brincadeira, não. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ser sincero contigo, cara. Vou ser muito sincero com você, moro? A minha seleção é essa aqui, ó. Eu ia até torcer pra seleção, mano. Mas não vou mais não, mano. É injusto do que fizeram com os caras. Com o João Pedro e Pedro. Os caras que, pô, trabalharam pra caramba e não tiveram a chance de ir pra uma Copa do Mundo. Isso é uma sacanagem. Isso não se faz, mano. Cara, o cara brabo pra caramba, o cara macho pra caramba, foi Filipão. Gaúcho arretado. Não vou levar o Romário e não levou, mano. E o Brasil foi campeão. Todo mundo, pô, até eu, bicho. Pô, absurdo não levar Romário, papapá. Ele não levou. E o Brasil foi campeão. Ah, mas aí naquela época tinha grandes jogadores, beleza, pô. Mas o lance é o papo reto do treinador, mano. É o papo reto do treinador. Eu não vou levar e pronto, acabou. E para com isso. Mas como o Carlos Ancelotti estava chegando e pá, assumiu a seleção, ele ficou um pouco... Mas ele é grande, cara. Ele poderia peitar, olha só, vocês me contrataram, vocês foram lá atrás de mim, eu não fui atrás de vocês. Vocês foram atrás de mim. Me esperaram, então vai ser do meu jeito. Eu quero carta branca para me fazer o que eu quero, mano. Ele tem essa carta branca, de repente não tem. Porque ele fez a vontade dos caras, pô, dos jogadores, ex-jogadores, até mesmo os jogadores que estão lá treinando, pedindo Neymar. Pediram tanto Neymar que deixou 2 de fora. Voando. Isso é sacanagem, mano.
O Ancelotti, cara, como chefe, ele é o chefe lá. Sou eu que mando, tá certo? E eu vou levar aqueles que tiver bem, voando. Seleção brasileira é isso, cara. Seleção é os melhores do momento. Nação, assina o canal, deixa o teu like lá, beleza? Então é isso, nação. Eu vim fazer esse vídeo aqui que, pô, eu fiquei indignado, mano. E ainda chega cheio de marra. Ainda chega cheio de marra. Sabe? Com aquele andazinho de marrento. Desce do helicóptero, aquele andazinho. Mano, tu não tá jogando merda nenhuma, compadre. Seja humilde, porra. Você ficou um cara muito marrento, mano. Abaixa a bola, mano. Abaixa a bola. Presta atenção no serviço, mano. É isso aí, nação. Um forte abraço pra vocês. E aí, vamos ver o que vai acontecer, moro? Vamos ver. Nação, assina o canal, deixa o teu like lá, ok? É 0800, é de graça. Não estou pedindo teu dinheiro, não estou pedindo teu Pix. Só estou pedindo que você assine o canal, não precisa de documentos nem nada, moro? Tá aí na telinha aí embaixo. E aí ajuda demais o canal, ok? Forte abraço para vocês. Tá bom? Uma boa quinta-feira. Tá certo? Beijo do gordo. Fui.